É com grande prazer e alegria que mais uma vez o Senhor tem proporcionado essa grande bênção e essa oportunidade de nós estarmos aqui para meditarmos na santa palavra de Deus através do programa Semeadores de Fogo. E eu quero agradecer imensamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa oportunidade que Ele nos tem dado. A mim e a você, que através da televisão ou mesmo da internet, através do YouTube, onde nós postamos todos os nossos vídeos, você pode estar meditando, tomando parte e conhecimento na palavra de nosso Deus. Eu quero ler juntamente com vocês no Evangelho segundo escreveu João, no quarto Evangelho, na sequência de nossa Bíblia, do segundo Testamento, Yohanan, seu nome hebraico, no capítulo de número 15. Então João é o nome mais conhecido por nós, Yohanan, nome hebraico, capítulo 15, os versículos de número 1 até o versículo de número 4, eu estarei lendo, você pode pegar a sua Bíblia e ler juntamente para conferir, para que nós possamos meditar alguns minutos nessa santa palavra. Nos diz assim, Jesus dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, à parte da videira, vocês também não podem dar fruto à parte de mim. Amém. Até o versículo de número 4. João 15, versículos 1 até o versículo de número 4. Nós vemos aqui Jesus dizendo algo muito importante para as vidas daqueles que se dizem cristãos, daqueles que verdadeiramente querem seguir a Jesus, são seguidores de Cristo. Ele começa dizendo que Ele é a videira verdadeira, quer dizer, Ele é, né, a parreira de uva aí, melhor dizendo, né, a vide, só que verdadeira, Ele diz. E meu Pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Então veja que Ele se intitula como sendo a videira verdadeira. E nós que declaramos ser seus seguidores, que seguimos a Ele, que fazemos, né, uma vida totalmente voltada ao Senhor Jesus Cristo, nós somos os ramos. E veja que Jesus, Ele observa, dizendo que se esse ramo que está ligado nele não está dando fruto, alguma coisa vai acontecer com esse ramo. Ele diz que como o Senhor nosso Deus eterno, Ele é o jardineiro e assim cuida da videira para que ela possa estar produzindo, porque se ela ficar descuidada, logicamente, né, que os matos, todas aquelas ervas daninhas, elas estarão provocando, tirando algo da terra, ou mesmo impedindo muitas vezes o sol, né, de poder ali fazer com que aquela planta ela possa se desenvolver da melhor maneira possível. Ele precisa cuidar, logicamente, né, limpar a área onde essa árvore que vai produzir frutos, né, e a videira não deixa de ser diferente, e ela então vai ser cuidada por um jardineiro, para que ela possa dar fruto. Como eu disse, ao léu ela dará muito pouco, e às vezes nem fruto dá, por falta de cuidado. Mas quando se cuida, quando o lavrador, ele cuida da terra,
quando o lavrador está, né, desde do preparo da terra, todo cuidado ele tomar ao preparar a terra, ao adubar a terra, preparar para ser lançada a semente, depois lançar a semente, cuidar da semente, limpar, né? É um cuidado que demora praticamente todo o tempo, quase que do lavrador, porque ele sempre está cuidando, porque ele deseja, logicamente, ver os seus frutos em abundância, ver os frutos melhor possível. É uma alegria para todo lavrador quando chega naquilo que ele plantou e ele vê frutificando, né, de uma maneira especial, de uma maneira, né, radiante. E por certeza ele agradece ao nosso Deus, porque mandou a chuva no momento certo. Outras são irrigadas através, né, de riachos, de córregos, de lagos, né, ou mesmo às vezes de alguma fonte natural, né? Eles são levados água para toda a plantação, para que ela possa sair, né? Poços artesianos, para que ela possa produzir. E se não cuida, não temos o fruto. Por isso, aqueles que estão ligados em Jesus Cristo, tenham certeza que eles estão sendo cuidados pelo nosso Deus. Jesus fez essa alegoria, fez essa figura, né? Ele usou dessa figura para demonstrar, usando aquilo que eles conheciam, que era a videira, para produzir as uvas, né? Eles então sabiam qual a forma que logicamente o viticultor, o jardineiro, aquele que especialmente cuida das videiras, ele teria que ter para que a sua plantação desse resultado. Então ele disse: olha, eu sou a videira, vocês são as varas. Todos aqueles que se dizem cristãos têm que estar ligados na videira, têm que receber a seiva, né, que vem através da raiz pelo caule, para chegar até as varas que estarão dando fruto. Só que todo o jardineiro, né, todo o agricultor, o viticultor que cuida das vidas, eles estão logicamente ligados ali no momento, esperançosos, aguardando na realidade que a sua plantação dê resultado. E para isso então eles começam a observam o solo, se aí as ervas daninhas não estão crescendo, né, e podendo atrapalhar, logicamente sugar muitas vezes, né, os nutrientes da terra. Ele observa os galhos, né, para ver se não há nenhum fungo, nenhum tipo de fungo, ou nada, formiga ou outra espécie, né, possa estar atacando, né, aquela sua planta, e com isso danificando. Por isso ele tem um cuidado especial, né, durante principalmente o dia, né, porque à noite se torna difícil no campo a visão, mas principalmente durante o dia ele está sempre cuidando da sua plantação. E aí então ele começa também a observar, porque a videira ela dá muitos galhos, né? Quando chega na hora da sua produção, ela dá muitos galhos. Só que alguns galhos ela não vão produzir, ou às vezes dão, né? Chega a dar a flor e o seu cacho ele é muito pequeno, ele não vai ter significância. Alguns não dão e outros nem vão ter, ele só vai crescendo, e com isso ele acaba sugando o nutriente que serviria para aquela que vai produzir. Por isso ele disse que o jardineiro, ao observar aqueles que não estão dando fruto, ou, né, a sua insignificância, às vezes dá flor, mas não consegue, né, reagir para dar o fruto, eles somente vão atrapalhar na realidade o crescimento do fruto, né, para que ele possa produzir. Então ele logicamente vai cortar. Por quê? Porque na realidade, se aquele galho que não está produzindo continuar ligado ao galho principal, né, ao tronco principal, ele somente vai sugar, consumir o que é necessário
para aqueles que vão produzir, para aqueles que darão alguma coisa, que estarão produzindo algo, né? E de preferência o melhor. Então eles sugarão os nutrientes. Então ele vai, o jardineiro vai e ele corta, ele tira fora, né? Ele arranca dali e ainda diz o seguinte, que naqueles galhos, né, para que não sugue muito e os nutrientes sejam direcionados verdadeiramente ao fruto, ele acaba limpando aquele galho, né, tirando algumas imperfeições, para que todo o nutriente vá direto ao fruto que foi gerado ali através da flor, para que ele produza da melhor forma possível, para que tudo que for necessário, tudo aquilo que ele preparou na terra, né, para que a raiz pudesse estar sugando, possa subir pelo caule e chegar aos galhos onde estão nas suas extremidades os frutos, que vão fazer o aproveitamento, vão aproveitar toda aquela seiva para estar produzindo, para crescer mais e mais. Por isso, não somente ele tira aqueles que não produzem, como ele limpa, quer dizer, de uma certa forma, ele passa a agredir, né, aquele que vai produzir, ele faz uma agressão, mas uma agressão para ele produzir melhor. Muitas vezes nós não entendemos, né, mas quando nós olhamos para a natureza, e começamos a observar, e começamos a estudar, as formas que as grandes joias, né, as joias preciosas, que nós vemos aí nas vitrines das joalherias, né? Quando nós olhamos para aquela pedra, se nós observarmos como ela foi tirada, e todo o trabalho que ela teve para chegar naquela posição, aonde ela está ali de destaque, a uma posição brilhante, né? Como é até chamado de brilhante, para chegar naquela posição de brilho, ela passou por muitas fases, desde a sua extração, onde muitas vezes nós que não conhecemos, não temos a habilidade, não temos a técnica, não temos o conhecimento, talvez se acharmos uma pedra dessa na natureza, nós não daremos muito valor, devido à sua forma, devido como ela é encontrada. Mas aqueles que conhecem, sabem que ali existe um potencial, sabe que no meio daquele emaranhado, né, sem forma e muitas vezes sem brilho, lá dentro existe algo de bom. Mas há necessidade do quê? Dele colher aquilo e levar para as pessoas que acabam aperfeiçoando, né, que vão desgastar, que vão ali fazer os desgastes naturais daquelas pessoas que logicamente têm o seu grande conhecimento nessa área, e ele vai então lixar, ele vai ter um trabalho minucioso sobre aquela pedra que não tinha valor, que não tinha brilho, tinha um potencial, mas estava lá, né, escondido. Mas quando nós olhamos, né, depois dessa joia toda trabalhada, nós não sabemos, ou não imaginamos, ou nem lembramos, ou nem pensamos no qual foi o estado que ela passou para chegar daquele jeito. Nós nem sabemos, e nem talvez, né, aqueles que vendam, somente aqueles que fazem o trabalho sabem a forma que ela chegou, como ela chegou, né, desprezada, sem brilho, sem nada, porém na mão da pessoa certa, ela passou a ser um brilhante, e passou a ter um grande valor, agora muito mais, infinitamente maior, do que quando ela foi achada ali, pelo garimpeiro, foi achada, né, naquele local, onde ela estava ali depositada, e alguém achou, talvez cavando, e acabou achando aquela pedra preciosa. Mas depois que ela passou nas mãos certas, né, ela se tornou um brilhante, ela se tornou uma joia rara, preciosa e cara, né? Assim mesmo, em comparação a isso, para que o fruto, quando você vê, né, aquele fruto precioso da vide, para que ele seja daquela forma, há um trabalho muito grande, né,
do jardineiro, é um trabalho muito grande do agricultor, do viticultor, no caso das vides, que cuida especialmente, né, das videiras. Então é um trabalho muito grande, porque ele começa a observar, em primeiro lugar, aqueles que não estão mais valendo, que estão ligados, mas sem frutos, ficaram ali por certo tempo, e o jardineiro ali, ele aguardou, olhou, observou. Chegou a época da florada, ela talvez até chegou a dar flor, e quando começou, né, quando foi ali, incentivado pelos insetos, né, que vão trazendo pólen, fazendo toda aquela mistura para que ela possa ser gerada, o fruto possa ser gerado, ele observou que talvez a flor caiu, outros não vieram nem a dar flor. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que cuidar. Ele tem que cuidar daqueles que estão produzindo, para que produzam mais. Então ele começa tirando aqueles que estão sem frutos, aqueles que estão sem permanência, aqueles que estão ligados, mas não estão fazendo a vontade do que era necessário fazer, que era produzir. Para isso aquele galho nasceu, para poder produzir um fruto, para poder frutificar, e não estão frutificando. Então nós precisamos ter cuidado. Também Jesus, como eu disse, ele usou figuradamente, ele usou essa figura da videira, do cuidado que é diferente de outras plantações, que ninguém acaba cortando galhos, né, de outras plantações, mas no caso da videira é necessário a poda, né? E além disso, até mesmo aqueles que agora cresceram, tiveram a sua flor, e agora estão produzindo o seu fruto, né? Ainda estão pequenos, ele precisa cuidar para que esse fruto seja o melhor possível. Por isso, muitas vezes, como no caso, né, daquela pedra preciosa, achada lá, sem valor, sem brilho, totalmente informe, né? Não se achava forma nela, mas depois de passar nas mãos certas, né, do joalheiro, ele então conseguiu fazer com que aquela peça viesse ter o seu brilho correto, viesse dar um brilho que tivesse um grande valor. Assim mesmo, né, o jardineiro, ele vai então cuidar, mesmo daquele que está produzindo, daquele que já demonstrou que tem o seu fruto, ele não pode deixar, ele tem que cuidar do fruto. Então ele começa a cuidar, ele começa a limpar tudo aquilo que não está mais prestando, ou que vai consumir algo que deva ir para os frutos, né? O vinhateiro, ele vai então limpar aquele galho para que ele produza mais. E isso é fácil? Não é fácil. O que Jesus está querendo dizer? Que mesmo nós que estamos dando fruto, né, nós precisamos muitas vezes ser limpos, porque há algo muitas vezes na nossa vida que está impedindo que o nosso fruto seja o melhor. Nós poderíamos produzir mais e melhor, mas ainda há algo, né, vinculado a nós, no nosso pensamento, nos nossos desejos, que ainda estão impedindo que nós venhamos a frutificar da melhor maneira possível para o Senhor. Então ele vai ter que cuidar, né, da nossa vida. E vai ser fácil? Não vai ser fácil. Assim como não foi fácil para aquele que foi tirado, não vai ser fácil para a nossa vida, quando o Senhor vem nos corrigindo. O Senhor nos corrige. O escritor aos Hebreus diz que quando somos corrigidos, nós não somos filhos bastardos, filhos sem pai, né? Nós temos pai. E se nós temos um pai que é o nosso Deus, ele nos corrige. Somos irmãos de Cristo. Nosso Pai eterno vai nos corrigir. E ele diz: olha, se alegrem quando o Senhor os corrigir, porque ele só corrige aquele que ama e que tem por filho. E se vocês estão sem correção, tome cuidado, porque são bastardos, estão sem pai. Não há quem os corrija. Não há um poder paterno sobre a sua vida para corrigir os seus atos. E como nós somos falhos, né, mas caminhamos para o céu, olhamos, firmamos a nossa visão, como diz o apóstolo,
firmamos em Cristo Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, prossigamos a carreira que a nós foi proposta. Então nós fizemos isso, estamos fazendo isso, estamos diante desse grande desafio, né? Para que nós possamos um dia estar com o Senhor. Logicamente que Ele virá nos corrigir, e não podemos entristecer pela correção, porque se Ele nos corrige, porque Ele nos tem por filho, Ele é o nosso Pai. Então Ele está interessado que nós venhamos a produzir da melhor forma, que nós venhamos a caminhar da melhor forma. E vejo que Jesus prossegue no versículo 3 dizendo: neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Olha a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Por isso nós precisamos conhecer, por isso nós precisamos ler, por isso nós precisamos praticar aquilo que nós lemos e que nós conhecemos. Precisamos praticar em nossa vida, porque ela nos limpa, ela vai nos orientando. Então aquilo que nós não devemos fazer, não podemos fazer, ela vai nos instruindo, e nós vamos corrigindo o nosso caminho, para nós entrarmos na presença do Senhor, ou continuarmos, ou permanecermos, ou produzirmos o melhor para o nosso Deus. E Jesus disse: a palavra que eu vos falei tem te deixado limpo. Então nós precisamos da palavra do Senhor para limpar a nossa vida, para que nós possamos estar corrigidos, né? E andar corretamente na presença do Senhor. Então Ele diz: vocês estão limpos. E ainda diz: olha, permaneçam unidos a mim, assim como o galho, ele está ligado, né, no caule, no tronco da videira. Ele diz: permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês, né? O galho está lá, não foi tirado, porque não produzia fruto. Aqueles que não produziam fruto foram tirados, mas os que produzem frutos estão ligados. E Ele diz: continuem, permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, né? Não há como nós tirarmos o galho depois que já nasceu a flor, e mesmo que já tenha, né, o seu fruto, se nós lançarmos ele fora, se nós desligarmos, cortarmos ali do tronco principal, o que vai acontecer? Ele vai secar, porque ele depende da raiz, depende do caule para chegar até os ramos, né? E para aí poder produzir o fruto. Então Ele diz: olha, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a parte da videira não se pode tirar, colocar para que ele dê o fruto, vocês também não podem dar frutos à parte, ou fruto à parte de mim. Então, para darmos frutos, precisamos estar ligados com o Senhor. E nessa ligação, porque Ele não vai nos tirar porque estamos dando fruto, nessa ligação, saiba, Ele vai nos corrigir. Lembra do diamante, lembra da pedra preciosa, que ela só brilha depois de muita correção, né, que se faz a ela, depois de muita lixa, né, de muita abrasão que se tem ali naquela pedra, ela vai poder dar o seu brilho correto. Assim mesmo, para que nós possamos produzir da melhor forma para o Senhor, darmos o melhor fruto para o Senhor, saiba que Ele, precisamos estar ligados nele, e depois deixarmos Ele corrigir a nossa vida. Pela sua palavra, nós corrigimos a nossa vida, nós limpamos tudo aquilo que impede que nós venhamos a dar frutos bons para o Senhor. E assim, ligados nele, deixando Ele nos corrigir pela sua palavra, nós estaremos com Ele para sempre, fazendo a sua vontade e frutificando na sua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração através dessa palavra, e você possa estar ligado, não desligado, né? Não sem produzir frutos. Cuidado, pode desligar, comece a produzir frutos, e fruto bom, deixe o Senhor limpar, para que você produza cada vez melhor. Que assim o eterno Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continue ainda em nossa programação. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora.